Boa noite, igreja. A todos aqueles que eu não pude abraçar, né? A gente começa a cumprimentar algumas pessoas quando a gente chega, depois outros que vão chegando a gente não tem o prazer ainda de abraçar. Mas Deus me deu essa oportunidade nesta noite para estar aqui. E eu queria compartilhar o que Deus tem falado comigo nessas últimas 2 semanas. Eu sei que é um assunto que muitos já ouviram, assim como eu achava que era um assunto esgotado na minha vida, mas como a Maria Aparecida acabou de falar, né, o Espírito Santo sempre nos surpreende. Ele nos ministra ao nosso coração, às vezes, coisas que, de um prisma, assim, de uma ótica que a gente nunca tinha imaginado. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o 7. É um texto bem conhecido da igreja. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Pai querido, quero louvar o teu nome, Pai, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é aquele em quem nós confiamos, aquele quem governa as nossas vidas. E eu te peço, Pai, que essa palavra ela possa calar no coração da tua igreja, Senhor. E que ela possa ser uma palavra rema para a vida dos meus irmãos, assim como tem sido para a minha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Teu Espírito Santo que conhece cada coração aqui, cada pensamento, cada luta, a vida de cada uma das pessoas que está aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, para agir conforme te convém. Eu acho que está dando um pouco de eco o microfone, eu não sei se é impressão minha. Dá para dar uma baixadinha? Obrigado. Então, a gente vê que no versículo 5, Jesus fala que nós devemos nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Eu sei que muitos têm a compreensão plena do que esse versículo quer dizer, mas muitas pessoas também não têm profundidade de entendimento nesse versículo. Primeira coisa que eu queria falar é que para nascer de novo é necessário morrer. Sem morte não existe um novo nascimento. Nós temos que morrer, o nosso velho homem tem que morrer para que haja um novo nascimento. Sem isso é impossível. O nosso nascimento, o nascimento nosso, da nossa vida, todos nós aqui sabemos, não é mesmo? Nós sabemos o dia, o mês, o ano que nós nascemos. Alguns sabem até a hora e os minutos. E todo ano, quando chega naquela data, nós comemoramos o nosso aniversário. Não é isso? Eu queria dizer para os irmãos que nesse ano eu estou completando 31 anos de vida. Não de idade, de vida. Esse ano eu completo 31 anos que eu nasci de novo. E eu lembro exatamente do dia, do mês, do ano. Eu lembro de cada palavra que tocou no meu coração quando o Senhor falou comigo. Eu lembro do momento da entrega da minha vida aos pés do Senhor.
reconhecendo, como foi dito aqui no domingo passado pelo Samuel, toda a minha podridão moral, que eu não servia para nada, e que eu carecia da misericórdia de Deus. Eu lembro de cada momento desse dia. Esse dia foi o dia mais importante da minha vida. E eu espero que tenha sido o dia mais importante da vida de cada um dos irmãos. Queridos, porque isso tem que fazer a diferença na nossa vida. Porque se esse dia não fez diferença na tua vida, você tem que rever muitas coisas na sua vida. Esse dia é um dia que te transformou. Aonde Jesus te buscou lá no império das trevas, te tirou da escravidão, da podridão moral e te transportou para o reino da sua luz. Esse dia ele é marcante nas nossas vidas, amados. Esse dia ele não é esquecido. Porque ali nós tivemos o primeiro contato verdadeiro com o Senhor, e quem nos convenceu disso foi o Espírito Santo. Nós não fomos convencidos por uma pessoa. É lógico que muitas pessoas, elas ouvem uma palavra, uma pregação, e são tocados por Deus através do Espírito Santo, e entregam as suas vidas ao Senhor. Mas não porque aquela pessoa que está pregando tem o poder de convencimento. Aquela pessoa que está pregando, que está levando a palavra, ela está sendo somente um instrumento nas mãos do Senhor. Quem convence que nós somos um nada e que nós necessitamos desesperadamente da misericórdia de Deus é o Espírito Santo. Como a Maria Aparecida falou aqui antes. E eu louvo a Deus porque Deus ele faz a coisa completa, né? Quando a Maria Aparecida começou a falar aqui do Espírito Santo, falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque é nessa direção que o Senhor me levou nessa palavra. É nessa direção onde nós somos 100% dependentes do Espírito Santo. Eu não sou dependente dos meus diplomas, eu não sou dependente da minha conta bancária, eu não sou dependente do meu intelecto, mas eu sou dependente do Espírito Santo. Lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Deus usa a quem Ele quer. Basta você querer. E Ele conhece o teu coração. E Ele vai criar a oportunidade. Ele vai criar o meio para que você seja usado. É só você dizer sim ao Senhor. Amém? Então não fique dizendo assim, eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, eu não sei orar bonito. Deus não está interessado em nada disso. Deus está interessado no teu coração. Um coração arrependido, um coração contrito, um coração que reconhece a presença de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É nesse tipo de pessoa que Deus está interessado. Então, queridos, como eu disse, há 31 anos atrás eu decidi que eu queria ser discípulo de Cristo. Eu nem sabia o que era ser discípulo de Cristo. Mas eu falei, Senhor, a partir de hoje o Senhor é o dono da minha vida. E eu quero viver para o Senhor. E eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor mandar eu fazer. E esse ano completa 31 anos. Parece que foi ontem. Eu lembro de cada fase, cada passo no início. Eu lembro que nos primeiros dias eu estava comendo a palavra de Deus. Quando eu me converti, nos primeiros 2 dias eu li os 3 primeiros livros da Bíblia. Muitas coisas eu lia e não entendia. O Chico participou muito na minha vida no início, quando eu me converti. Porque ele ministrava a palavra para mim. Eu ia com uma lista de dúvidas para ele. Chico, me explica isso aqui que eu não estou entendendo. E Deus usando a vida dele para ministrar. E vocês vão entender depois aonde que eu quero chegar. E eu creio que você também deva se lembrar. Como que você veio parar aqui? Como que você entregou a sua vida para Jesus? Não existe um modelo, queridos. Eu estava conversando com os irmãos segunda-feira passada, ministrando para alguns homens, e eu fiz essa pergunta para eles. Nenhum foi igual ao outro. Nenhum. O Espírito Santo, ele age da maneira que ele quer. Nós temos o costume muitas vezes de querer colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. O Espírito Santo, ele usa as coisas mais improváveis nesse mundo, as coisas mais improváveis na nossa vida, para falar conosco. Amém? Talvez você nunca tenha
feito o que Romanos 10, de 9 a 13 diz para fazer. Isso é essencial, queridos. Porque se nós não fizermos o que Romanos fala, eu queria que você abrisse a tua Bíblia ali no livro de Romanos. Romanos 10, de 9 a 13. A palavra diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Prestou atenção que a palavra diz, se com a tua boca confessares, é individual. Eu não posso confessar Jesus perante toda a minha família e os meus filhos ficarem quietos. Minha esposa fica quieta. Cada um teve que fazer a sua escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. A palavra diz no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vocês percebem que é uma condição que a palavra nos mostra, que é uma condição individual. O dia que eu falei, Jesus, eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor desceu dos céus, habitou aqui na terra, morreu naquela cruz, não porque o Senhor merecia, mas porque eu merecia estar lá. E o Senhor foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus, e tudo está sob o teu domínio. A hora que eu fizer essa declaração, queridos, isso é algo poderoso, nas regiões celestiais, nos céus, o inferno está vendo você fazer essa declaração. Isso não são palavras simplesmente lançadas ao vento, a não ser que você está emocionado por uma pregação e você vai. Mas Deus sabe, cada um, como que se converteu. A palavra converter é você mudar de direção. Nós andávamos numa direção errada e o Espírito Santo nos cutucava. Viu? Vira para cá. Essa direção que você está indo vai te levar à morte. Vira para cá. E aí quando você vira, o Espírito Santo vem e te envolve com os seus braços. E aí ele começa a caminhar ao nosso lado e começa a revelar toda a glória do Pai para nós. Amém? Vocês sabem por que os entendidos, as pessoas com as mentes brilhantes no mundo, mas que não declararam que Jesus é o Senhor da sua vida, vocês sabem por que eles não conseguem compreender a palavra de Deus, amados? Porque eles não têm a revelação do Espírito Santo. Nós, quando ouvimos algum irmão falar alguma coisa, e nós conferimos com a palavra, muitas vezes as letras da Escritura saltam aos nossos olhos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está querendo mostrar algo para a tua vida, que aquele versículo, aquela passagem está revelando para você. Muitas vezes tem texto que nós lemos 10, 20, 30 vezes, e não impactam a minha vida. Muitas vezes foi assim, e de repente eu estou lendo um texto, Senhor, como é que eu nunca prestei atenção nisso? O Espírito Santo sabe que aquele momento eu precisava estar vendo aquilo. A palavra de Deus, ela é viva, queridos. Ela é viva. Isso aqui não é um livro que foi escrito há milênios atrás, como o mundo declara. Isso aqui é a palavra de Deus, ela é viva. Ela foi viva ontem, e é viva hoje, e será viva eternamente. É a palavra que nos traz vida, e nós temos que aprender a nos alimentar da palavra. Queridos, se cada um de nós que está aqui hoje é porque um dia nós nascemos de uma mulher, certo? Todo mundo aqui tem mãe, né? Muitas já partiram, como a minha, que já está lá com o Senhor. Mas eu nasci de uma mulher, todos aqui nasceram de uma mulher. Eu fico olhando, Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, olhando para a vida da minha netinha, que é minha neta e do Jefferson. Eu vou falar antes que ele reclame, né? Porque, queridos, quando os meus filhos eram pequenos, eu não pude aproveitar muitas fases da vida deles. Porque durante 30 anos da minha vida eu só viajei, eu ficava fora. E agora, como eu estou em casa sempre, eu tenho visto cada dia a evolução da vida da Sofia. E aí Deus começou a ministrar para mim. Eu fico olhando para ela e fico vendo todo o cuidado que os pais têm com ela.
Quando ela era bem bebezinho, mamava não sei quantas vezes por dia. Tinha que dar mamada de hora em hora, sei lá, de 2 em 2 horas, eu nem sei como é que funciona. Mas eu sei que ela ficava mamando, só mamava e dormia, mamava e dormia. Alguém cuidando 24 horas e continua sendo assim. Depois começaram a oferecer aguinha, depois papinha, sabe? Aí uma fruta. Está evoluindo, está crescendo. Ela já não é, vai fazer 1 aninho, já não está igual quando nasceu. E o Senhor começou a ministrar que se os pais não alimentassem ela, você sabe o que ia acontecer? Ela ia morrer de inanição. Quem é mãe aqui, quem é pai, sabe, se você não cuidar do seu filho, ele vai morrer, porque ele não sabe se sobreviver sozinho. Verdade? Sim ou não? Uma criança não tem condições de se sustentar, não tem condição de saber preparar um alimento. Ela precisa que o pai e a mãe entregue para ela, no horário certo. E aí você começa a perceber uma coisa, e aí o Senhor começou a ministrar muito forte na minha vida. Porque a nossa neta, ela já está numa fase assim que ela já mama pouco. Ela já está mais na comidinha, né? Ela ainda toma leite, mas pouco. Agora eu te pergunto, se na idade que ela está, eu chegar e assar um costelão e der uma costela para ela comer, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai dar uma intoxicação, vai se engasgar, muita gordura. Agora, se passar o dia todo só dando leite para ela, ela também chega um momento que aquilo não satisfaz mais. Vocês já vão entender o paralelo que Deus fez com isso. Quando nós nascemos de novo, da água e do Espírito, é a mesma coisa, é exatamente igual, queridos. É exatamente isso. Nós somos bebês recém-nascidos. No dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, naquele momento, no momento do teu batismo, o teu velho homem morreu. A partir daquele dia, você é um bebê. Você é um bebê espiritual. Ou você tem dúvida disso? Ou você pega uma pessoa que se converte hoje, senta com ela e começa, vem aqui, agora nós vamos discutir escatologia. O que é isso? É alguma comida, alguma coisa? Não tem condições. Você não consegue discutir nada profundo com a pessoa recém-convertida, porque ela precisa, a palavra diz que ela precisa dos rudimentos, as primeiras coisas, os primeiros passos. E nós precisamos igualmente que alguém cuide de nós. Lembra que eu falei que logo que eu me converti, o Chico Miller, eu ia na casa dele, e ele investia horas da vida dele, do tempo dele, ministrando para mim e para mais alguns irmãos. Ele se dispunha a fazer isso. E eu aprendi muito. A nossa vida material foi a mesma coisa. Nós dependíamos dos nossos pais até um determinado tempo. Quem é adulto aqui já não depende mais dos pais. Você sabe que tem que trabalhar, você tem que ganhar teu dinheiro, pagar tuas contas. Você sabe o horário que você vai comer, você escolhe se você quer comer algo saudável ou algo que não é saudável. Você tem o livre-arbítrio, alguma criança não. Se a mãe não quer que ela tome refrigerante, ela não vai tomar. Depois de adulto, se ela quiser tomar, ela vai tomar. Na vida espiritual, no novo nascimento, é exatamente igual, queridos. Nós precisamos de alguém que cuide de nós. Alguém que nos ensine a nos alimentar da palavra de Deus, para que nós cresçamos espiritualmente. No início, é algo simples, é leite. É leite. Você começa a aprender as coisas mais básicas. Quem foi Abraão? Quem foi Moisés? Quem foi o rei Davi? Quem foi o rei Salomão? Você vai aprendendo isso. Depois, você vai tendo revelação da palavra de Deus nas mesmas histórias que estão contadas ali, com mais profundidade. Porque daí você já não está mais se alimentando só de leite. O Senhor já está nos dando alimento sólido. Porque nós precisamos aprender o básico sobre o reino de Deus e o seu propósito. Abra a tua Bíblia em Mateus 28, vamos ver o que Jesus fala. Mateus 28, versículo 19 e 20.
Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, Jesus falando: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vocês percebem aqui que Jesus fala duas vezes, para que vocês ensinem as nações, e depois ele fala ensinando-as a guardar todas as coisas. Como que uma pessoa recém-convertida vai aprender a guardar todas as coisas que a palavra fala, se não tiver alguém que vos ensine? Nós estamos aprendendo todos os dias. A palavra de Deus, ela é inesgotável. Eu lembro que um dia eu conversava com o Jamê, e eu fiquei surpreso a hora que ele falou, até hoje, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu estou aprendendo. Eu falei, mas Jamê, você já leu não sei quantas vezes a palavra de Deus, você ensina pastores, né, pelo mundo. Ele falou, não, mas a palavra de Deus, ela é viva. Muitas vezes ela me ensinou de uma forma, agora ela está com a mesma passagem, ela está me ensinando outro momento da minha vida. E assim vai, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a palavra de Deus é a nossa fonte de alimento espiritual. Não podemos negligenciar isso, igreja. Não podemos deixar de ler a palavra de Deus, tirar as nossas dúvidas. Não podemos. Vocês sabem por quê? Quando nós nascemos, nós começamos a desenvolver características do nosso pai e nossa mãe, falando na carne. Então, fulana é parecida com o pai, tem os olhos do pai, mas tem a boca da mãe, tem o nariz do avô. E assim vai, as características. Na vida espiritual é exatamente dessa forma. Nós temos que começar, a partir do nosso nascimento, desenvolver as características do Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e nos achar parecidos com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Lembra que o Samuel falou aqui semana passada? O melhor teste que tem para a gente fazer é você se olhar no espelho. Você vai ver todos os teus defeitos. Nós sabemos tudo aquilo que não presta na nossa vida. E a gente tem que ir se alimentando. E a gente vai crescendo. E Jesus vai transformando o nosso caráter. De repente as pessoas vão chegar numa atitude nossa e vão falar assim, nossa, mas que atitude bonita. Jesus faria assim. Eu não sei se já aconteceu, mas muitas vezes na nossa vida tem pessoas que chegam e falam assim, eu vejo Jesus na sua vida. Eu consigo ver Jesus na sua vida. Me salta aos olhos. Que gostoso isso, queridos. Mas isso não é dessa forma quando a pessoa recém se converte. Quando ela sai do batismo, ela ainda não tem as características, ela ainda não tem os atributos do Senhor. Bebê recém-nascido, queridos, me perdoem as mães, que eu sei que mãe é tudo bobona, né? Tudo babona. Mas criança recém-nascido, eu não consigo ver semelhança parecido com ninguém. Nossa, mas é a cara do avô, é a cara do pai. Tem algumas diferenças, mas para mim, criança recém-nascida é quase tudo igual. Agora, depois, começa a aparecer as características. Cor do cabelo, cor do olho, orelha, né? Altura. Características genéticas. Queridos, na nossa vida espiritual é da mesma forma. Você sabe por quê? Porque nós tínhamos, até nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós tínhamos as características de Adão. Nós temos características de Adão, de pecado, de pecador. E é tão interessante que hoje eu estava vendo a Sofia e a Sara brincar num chiqueirinho lá na casa do Jefferson, que montaram para elas brincar. A Sara é 2 ou 3 meses mais nova que a Sofia. 3, né, Zé? E a Sarinha estava com um brinquedinho na mão, a Sofia pegou aquele brinquedo dela e já tascou na cara dela, no rosto. Queridos, a gente dá risada, né, a hora que nós vimos tudo, mas é muito profundo isso. O Espírito Santo começou a ministrar. Da onde que vem essa maldade? Nós já nascemos maus. A nossa carga genética, ela já vem do pecado de Adão. É por isso que todos nós necessitamos, carecemos da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores. Jesus foi santo. Por isso nós temos que nos parecer com Jesus.
E a partir do momento que nós nos convertemos e nós começamos a nossa caminhada e nós começamos a crescer espiritualmente, os atributos de Deus, eles têm que ser visíveis na nossa vida. Não o nosso velho homem, mas os atributos do Pai, os atributos de Jesus, eles têm que ser visíveis na nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós, sem a gente falar que a gente é cristão, e a pessoa fala assim, você tem alguma coisa diferente, está me chamando a atenção. E aí abriu a porta e você pode falar de Jesus para ela. Abriu a porta e você pode falar como é que o Senhor Jesus alcançou a tua vida, como é que Ele transformou a tua vida. Porque nós estamos mostrando os atributos de Jesus. Só que para isso, amados, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Porque se nós não nos relacionarmos com o Senhor, sabe o que vai acontecer? Ele não vai passar de um estranho para nós. Clodoaldo, o Gael, como é que ele sabe que você é o pai dele? Porque desde pequenininho você está presente na vida dele. Você e a Brenda, a mãe é mais fácil, porque a ligação é diferente, né? Nasceu da mãe, a mãe amamenta. Mas digo o pai, que é um ser estranho para a criança ali dentro. E a ligação com a mãe já vem desde o nascimento. Se você não estiver junto ali todos os dias, ensinando, dando de comer, trocando fralda, ajudando em tudo, até que chega um momento que ele começa, esse cara aí é meu pai. Queridos, você desenvolve um relacionamento com o teu pai, e aí você vira amigo do teu pai, e você cresce, e você anda junto com o teu pai, e aquilo vai ser enquanto você estiver aqui nessa terra. Agora, com o Senhor, nós temos que desenvolver um relacionamento também, queridos. Nós não podemos nos comportar como um estranho. Você sabe por quê? Porque o dia que Deus falar com você, se você não souber ouvir a voz do Senhor, vai parecer uma voz estranha. E aí as pessoas falam, isso é coisa da minha cabeça. Deus está trazendo uma revelação tremenda para você, sobre algo que você está esperando, e você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, isso é coisa do meu coração. Sabe por quê? Porque você não tem relacionamento com Deus, você não consegue discernir as vozes. Ou vocês não escutam vozes? Eu escuto. Eu sei quando o diabo está me falando alguma coisa, e eu sei quando é o Espírito Santo assoprando mansamente na minha vida e me convencendo do pecado, me convencendo a mudar de direção. O Espírito Santo age dessa forma, queridos. O Espírito Santo, ele não impõe. Quem impõe as coisas na nossa vida é o diabo. O Espírito Santo, ele propõe. Ele te propõe, Jefferson, em vez de você ir por aqui, que tal você ir por aqui? Aqui é mais legal. O diabo não. O diabo, ele te passa uma rasteira e ele te impõe as coisas. Vocês percebem a necessidade de nós termos um relacionamento com Deus? Uma necessidade de nós nos alimentarmos de um alimento que nos traga crescimento. Outra coisa, nós precisamos nos alimentar todo dia. Graças a Deus, eu creio que todos que estão aqui nesse salão tomam café, almoçam e jantam. No mínimo. Ou estou enganado? Nós vivemos num país onde mesmo as pessoas que têm pouco, elas conseguem fazer refeição. Espiritualmente é igual, queridos. Você acha que se você se alimentar só uma vez por semana, eu vou fazer jejum seis dias da semana, não jejum com propósito, né? Vou ficar sem comer 6 dias da semana, só vou me alimentar no domingo. Que tipo de pessoa você vai ser? Você vai ser uma pessoa desnutrida. Você não vai aguentar ficar em pé. Os teus músculos não vão ter energia para fazer você caminhar. Os teus ossos não vão suportar o peso do teu corpo. E por que espiritualmente a gente acaba fazendo isso muitas vezes? Por que espiritualmente vocês vêm para o culto, eu venho para o culto, para nós nos alimentarmos da palavra que está sendo pregada aqui, e você acha que essa palavra aqui vai te trazer sustento para a semana toda? Não é assim, amados, isso é uma mentira. Nós precisamos ruminar na palavra. Vocês têm que chegar em casa amanhã e pegar e começar a lembrar disso que foi falado e ruminar, deixar o Espírito Santo trazer clareza para vocês. Faz 2 semanas que eu estou preparando essa palavra que o Senhor vem falando comigo. E é interessante, vocês podem olhar minha folha. Eu escrevi no primeiro dia, mas todas as anotações com caneta, cada dia o Senhor me falava uma coisa diferente. Daí para mim não ter que ir lá imprimir de novo, eu vou marcando com a caneta.
É assim que o Senhor age, queridos. É dessa forma. Por isso que domingo passado eu falei, pais, pai e mãe, não deixe o teu filhinho ser alimentado somente na escolinha dominical. A escola dominical ela é muito importante, mas só isso é insuficiente. Se você não estiver lá ministrando para ele todos os dias, ensinando como é que se ora, como é que se medita na palavra, sabe o que vai acontecer? A hora que ele puder decidir, ele não vai decidir estar aqui. É isso que acontece, porque você não quis investir tempo na vida do teu filho. Mas só que para investirmos tempo na vida dos nossos filhos, nós precisamos ter crescimento. Ou você vai repartir algo que você não tem. Nós temos que estudar a palavra, e criança, os meus já estão adultos, mas quando você menos espera, eles fazem umas perguntas assim que você não, meu Deus, como é que fez essa pergunta? Às vezes você não tem nem resposta, vai ter que pesquisar. Como é que você vai falar para o teu filho que orar é importante se ele nunca vê você e a tua esposa orando? Você acha que ele vai acreditar que você falando que é para ele orar, ele vai acreditar que é importante orar? Por isso que nós temos que ter pelo menos um dia da semana onde nós tenhamos um culto familiar, queridos. Pai, a mãe, os filhos, lendo a palavra, orando. Não precisa ser nada demorado, queridos, mas é para despertar o hábito. Eles vão começar a ver a importância que o Evangelho tem nas nossas vidas. Puxa, meu pai, ele para tudo que ele está fazendo para ler a Bíblia comigo, para me explicar como que Davi venceu Golias. Criança gosta dessas coisas. Eu lembro quando eu recebi esse tipo de ensinamento, nunca mais esqueci. Só que para a gente ensinar, a gente tem que saber. Porque se teu filho chegar para você e falar assim, pai, mas viu, Davi, ele veio antes de Abraão ou depois? Ah, não sei, meu filho. Essas coisas nós temos que saber, amados. E a gente só aprende estudando. Você só aprende se alimentando da palavra. Quanto mais nós crescermos espiritualmente, mais nós vamos querer alimento sólido. Mas existem muitas pessoas que não crescem espiritualmente, sabe por quê? Porque ainda estão dependendo de leite. Pessoas que estão se contentando somente com gotas do Evangelho. Nós temos que ter anseio pela palavra, anseio por revelação, cada vez querer mais, e mais, e mais. Eu estava falando para o Tiago, para o meu filho essa semana, falei, Tiago, a gente às vezes fica orando por um avivamento, só que tem pessoas que não, parece que estão em outro planeta. Se falar de avivamento, nem sabe o que é isso. Eu creio que muitos aqui sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos. Já há mais de 200 horas que aqueles jovens estão orando e louvando ao Senhor. Lá já existiu um avivamento no passado. E eu creio que agora Deus está derramando de novo. Mas sabe por que Deus está derramando lá? Não é porque Deus gosta mais dele do que de nós, deles. É porque eles estão buscando de todo o coração. Eles não estão preocupados. A vida parou. Para eles o que tem importância é o Senhor, é o Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. Deus se revelando poderosamente sobre a vida de cada um. E aí, queridos, o relógio para. Nada tem mais importância. Eu creio que muitos ali nem se alimentam direito. Sabe por quê? Porque estão se alimentando da glória de Deus naquele lugar. Onde o alimento físico já não tem mais importância. O mais importante é o alimento espiritual. E muitas vezes eu fiquei falando nós, porque eu fico falando da minha vida. E eu comentei não sei se foi com o Jefferson, com o Alcione. Falei, muitas vezes eu, quando um culto atrasa meia hora, a gente sai murmurando. Ah, estou com fome. Nossa, hoje eu vou jantar quase 10 horas. Queridos, será que nós queremos mesmo? Será que nós queremos um avivamento? Se o Senhor se derramar aqui nesse lugar agora, será que vai chegar às 9 horas, nós vamos falar, Senhor, agora dá licença que eu vou para casa, que eu não jantei, eu preciso jantar. Vocês percebem a profundidade, queridos? Como que nós temos que buscar a Deus? E eu estou falando da minha vida, tá, amados? Não estou trazendo julgamento e nem peso sobre a vida de ninguém. Estou falando da minha vida. Muitas vezes eu murmurei, muitas vezes. E depois eu fico orando por avivamento. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 3. Vamos ver o que
Paulo fala ali do versículo 1 a 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Presta atenção nessa palavra. Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Vocês percebem, queridos, o que Paulo está falando? Eu alimentei vocês com leite. Agora, eu queria dar manjar para vocês, mas eu não posso. Eu ainda tenho que continuar dando leite para vocês, porque vocês ainda estão vivendo na carne, vocês ainda são carnais. Vocês não estão olhando para as coisas espirituais. O reino de Deus, ele é espiritual. Nós temos que pedir olhos para o Senhor, para que a gente consiga enxergar o reino de Deus. Qual o seu propósito? O inimigo, ele vive também a nível espiritual, amados. O mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é real. Assim como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo, o mundo espiritual, ele é real. Pode ter certeza que aqui agora tem anjos guardando esse lugar, mas tem demônios rodeando também, buscando a quem possa tentar e tragar. Esse é o mundo espiritual, amados. Quem não dá atenção para isso, está negligenciando algo muito forte, muito poderoso. Sabe quando que você vai acreditar que o mundo espiritual ele é real? O dia que você for orar com uma pessoa, essa pessoa cair endemoniada, e você tiver que expulsar o demônio. Ah, mas eu não sei. Mas devia saber. Alguém devia ter te ensinado o que a palavra diz para você fazer. Vocês estão percebendo, amados? O Senhor quer nos tirar da nossa comodidade espiritual. Nossa vidinha espiritual, queridos. Uma vidinha onde nós muitas vezes não ansiamos por coisas maiores, coisas grandiosas. Nós não buscamos os sinais. Jesus falou que os sinais nos acompanhariam. Onde estão os sinais? Deus não mudou. As coisas não acontecem por nossa própria culpa, porque nós temos negligenciado aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Mais uma passagem onde ele fala a respeito de tempo, de menino. Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus capítulo 5, do 12 ao 14. Vou esperar todo mundo abrir, porque essa passagem aqui, ela mexe com a nossa vida. Todo mundo achou? Amém? Amém ou amém? Amém? Hebreus 5, de 12 a 14. Preste atenção como é que ele começa. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu comecei a pensar, queridos, por que tem tantas pessoas que já estão há muito tempo levando uma vida dentro de igreja, de convertido, e não conseguem crescer? Já deveriam ser mestres na palavra. Aí você chega e pede para o irmão orar. Ah, mas eu tenho vergonha de orar. E o que você fez ainda que não repreendeu esse espírito de vergonha na tua vida?
Se a palavra diz que Deus nos deu um espírito de poder, de moderação e de vitória, Deus não te deu um espírito de vergonha, nem um espírito de medo. O Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de cada um de vocês, Ele é o Criador do céu e da terra. Desde a eternidade Ele já nos conhecia, a cada um de nós. E aí eu falo, eu não vou orar porque eu tenho vergonha. Amados, Paulo fala aqui que essas pessoas ainda necessitam de leite e não de alimento sólido. Ele chama de meninos. Às vezes pessoas que já nasceram de novo há 10, 15, 20 anos e ainda são meninos espirituais. E ele diz aqui que já deveriam ser mestres. Não estou falando que todo mundo deveria estar pastoreando, pregando no púlpito, não é isso que eu estou falando. Mas é você ter entendimento da palavra e ter coragem de abrir a tua boca e pregar o evangelho, falar de quem é Jesus, o que Jesus fez pela nossa vida, aonde você estava e aonde você está hoje, da onde que Jesus te tirou e aonde Jesus te colocou. Queridos, é essa coragem que o Senhor quer dar para cada um de nós. É essa intrepidez que o Senhor quer dar para cada um de nós. E muitos querem leite. É por isso que nós cremos no discipulado. Talvez você, muitas vezes, quando ouviu falar em discipulado, você torceu o teu nariz. O discipulado é isso, queridos. Enquanto a pessoa está nova na fé, ela tem que ter alguém acompanhando, ensinando a palavra, tirando as dúvidas, orando junto, levando ela à presença do Senhor. Quando essa pessoa estiver madura, ela vai caminhar sozinha. Vai ser como os nossos pais. Nunca vai deixar de ser meu pai e minha mãe, quem me criou. Mas eu não dependo mais deles. Espiritualmente é igual. Você vai chegar na estatura do varão perfeito, que a palavra nós já vamos ler em seguida. Na estatura de Cristo. E aí você vai ver o teu discipulador. O Chico foi meu discipulador, eu já falei para vocês aqui. Hoje nós andamos em companheirismo. Nós somos amigos, nós conversamos sobre a palavra. Se eu precisar buscar um conselho com ele, eu vou buscar. Se ele precisar buscar um conselho comigo, ele vem buscar. Eu e o Jefferson é a mesma coisa. Sabe por quê? Não estou falando que eu tenho a estatura de Cristo, eu tenho muito ainda para crescer. Mas eu não sou mais menino. Nós não somos mais meninos na fé. Então, quando alguém te falar de discipulado, querido, não torça o nariz sem antes você conhecer o que é o discipulado. Nós precisamos de alguém que nos acompanhe. Sabe? Porque sozinho você vai se alimentar mal. Olhando para o exemplo de Jesus, você não precisa abrir, mas em Lucas, capítulo 10, a palavra diz que Jesus pegou os 70 discípulos, dividiu de 2 em 2 e enviou para que eles saíssem praticar aquilo que eles tinham aprendido. Os meninos e meninas que estão indo para o Acampo Palavra, é isso que vocês vão fazer lá. Vocês não vão passar uma semana sentados só ouvindo, só se enchendo de teoria. Vocês vão sair a campo, vocês vão sair evangelizar. O ano passado, quem foi lá para Parnaíba, né, Pedro? Saíram a campo. Pôr em prática, foi isso que Jesus fez com esse povo. E nós, muitas vezes, nós queremos só ficar sentado. Ó, está na hora da minha mamadeira, traz lá para mim que eu estou com vontade. Tem pessoas que se conformam. Eu estava pensando, eu comentei com os irmãos, eu falei, se eu chamar vocês para ir na minha casa para comer um churrasco, com exceção de quem é vegetariano, mas todo mundo gosta de comer uma carne, né? Ah, beleza, vamos lá. Daí você chega na minha casa e eu falo assim, você dá uma olhada e vê que a churrasqueira nem acesa está. Falou, ué, me chamou para comer um churrasco, e a churrasqueira está apagada, né? Aí eu vou na geladeira, abro e começo a entregar um copo de leite. Ó, eu chamei vocês para comer um churrasco, mas eu resolvi dar um copo de leite para cada um. Vocês percebem? Espiritualmente é a mesma coisa, queridos. O Senhor quer nos dar alimento sólido. O Senhor quer se revelar com profundidade para cada um de nós. E nós, muitas vezes, estamos trocando os manjares por um copo de leite. Estamos nos alimentando ainda de leitinho, porque somos carnais. Abra a tua Bíblia em Efésios 4.
Efésios 4, do versículo 11 até o 16. A palavra diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, até que todos, presta atenção nessa palavra, até que todos, isso inclui eu e você, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vocês percebem, queridos? Nós temos que crescer, porque nós temos que olhar para o nosso irmão mais velho, Jesus, e a palavra diz que nós devemos atingir a estatura de Jesus. Você deve atingir a estatura espiritual de Jesus. Você deve se parecer com Jesus. Os atributos de Jesus têm que ser visíveis nas nossas vidas. E a palavra diz no versículo 13, todos. Todos é todos. E no 14, a palavra faz um alerta, versículo 14, ele diz que você poderá ser enganado por homens astutos, que ensinam fraudulosamente. Só que isso, querido, só acontece se você não tiver conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, qualquer coisa que você falar para ela, ela vai achar que é verdade. Qualquer coisa que você falar que está na Bíblia, mesmo que não esteja, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela vai acreditar em você. Por isso nós devemos estudar a palavra de Deus. Por isso, todas as vezes que eu subo aqui, eu digo, confiram o que eu estou falando com a palavra. Que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Por isso que todas as pregações que eu trago aqui, eu trago com referências. Porque eu já vi pregadores, é só você abrir o YouTube e você vê pregadores que ficam 1h30 falando e muitas vezes não lê um versículo. Muitos estão falando a verdade, porque a gente conhece a palavra. Mas muitos falam heresias e as pessoas acreditam, sabe por quê? Porque não conhecem a palavra. Então nós devemos conhecer a palavra. E Jesus deixa claro que o novo nascimento é tudo onde começa. Onde começa tudo é no novo nascimento. Certo? Ele é a entrada para o reino de Deus. E Jesus, ele se denomina como a porta. Talvez você vai falar assim, Marcos, você está louco. Jesus nunca falou isso, que ele era a porta. Jesus falou que ele era a porta. E eu vou te provar. João 10, não precisa abrir, só presta atenção. João 10, versículo 7 ao 9, a palavra diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Percebem que não tem como você entrar no reino de Deus sem você passar pela porta? E essa porta tem nome e sobrenome. É Jesus. Sem Jesus você não vai para o reino de Deus. Você não está no reino de Deus. Se o caminho que te trouxe ao Evangelho é um outro caminho, abre o teu olho. Porque Jesus falou que Ele é a porta. E Ele te leva a pastos verdejantes. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta. A experiência da conversão, o nosso novo nascimento é Cristo. Amém? Eu já estou quase terminando. Eu queria dizer para a igreja que a salvação, ela é uma obra divina que resgata o homem da condenação e conduz até a plena transformação. E ela se dá em 3 etapas nas nossas vidas. Como assim? A salvação, ela se dá em 3 etapas na nossa vida. Grave isso.
3 etapas, falando de salvação. A primeira etapa é a porta. Nós acabamos de ver quem é a porta? Jesus. A primeira etapa é a porta. No momento da nossa conversão, pela fé que nós recebemos, a palavra diz que a fé é um dom gratuito de Deus. Então, pela fé que nós recebemos, que temos no nosso coração, de forma instantânea, Ele tirou Marcos de todo aquele lamaçal que ele vivia e transportou para o reino da sua luz. Amém? Isso é o momento da conversão, quando nós passamos pela porta. Fazendo um paralelo. Sabe o povo que Moisés tirou do Egito, o povo hebreu? Aquele povo somos nós. Tá? Aquele povo existiu, mas aquela história, ela se relaciona com a nossa vida também. Eu muitas vezes questionava Deus, quando eu lia aquelas passagens ali, eu falei, Senhor, mas que povinho, vendo todos os milagres que Moisés estava fazendo, todos os sinais que Deus fazia, e aquele povo só murmurava. Sabe o que Deus falou para mim? Em inaudível som, esse povo é você. Queridos, aquele povo, ele tinha todas as características que nós temos, de murmurar, de resmungar, de duvidar. Então, quando aquele povo saiu do Egito, ele deixou de ser escravo. Certo? Saiu do Egito. Eles passaram pela porta da saída da cidade, eles deixaram de ser escravos. Mas eles tinham um caminho para percorrer, ou não tinham? Qual que era o alvo deles? A terra prometida. Mas eles tinham um deserto para passar. Aí você começa a fazer o paralelo com as nossas vidas. Nós passamos pela porta, nós nascemos de novo, no momento do nosso batismo, nós nascemos novamente, nós nascemos da água, nós nascemos do Espírito, e aí nós fomos livres da condenação do pecado nesse momento. No momento em que você passou pela porta, você foi livre da condenação do pecado, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu não estou mais morto, que Jesus me deu vida, e me deu vida em abundância. Você pode dizer amém? Jesus nos deu vida e vida em abundância, a palavra fala isso. Mas antes de Jesus nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra fala que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. E aí Jesus vai lá e nos transporta, e hoje nós somos filhos do Altíssimo. Nesse momento, nós fomos livres da condenação do pecado. O pecado que ia te condenar a passar a eternidade no inferno, ele não tem mais poder nenhum sobre a nossa vida. Amém? Aí vem o segundo passo, queridos. Que eu falei que a salvação era 3 passos. Esse foi o primeiro, a porta. O segundo passo é o caminho. Pensa no povo hebreu lá que saiu com Moisés. Saiu do Egito, livre da escravidão. Mas eles tinham todo um caminho para percorrer até chegar na terra prometida. E esse caminho que nós temos para percorrer, amados, é durante toda a nossa vida, enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, nesse corpo carnal, porque nós somos seres espirituais que estamos vivendo num corpo carnal. Nós temos que ter essa revelação. Nós somos seres espirituais. A partir do momento que eu nasci de novo, a palavra diz que se eu nasci do Espírito, eu sou um ser espiritual. E eu nasci da água. Certo? Então eu tenho um caminho para percorrer ao longo da minha vida cristã. Vou passando pelo deserto. Eu vou desenvolvendo a cultura do reino em mim. Vou desenvolvendo, o Espírito Santo vai desenvolvendo em nós o caráter de Jesus. Os atributos de Deus. Que domingo passado Samuel falou aqui, é só você revisitar lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, ali você vê os atributos que nós temos que ter. Então, todo esse caminho eu estou andando, é a minha vida cristã. Eu lembro que o Jamé um dia comentou algo que eu achei muito interessante. Que bom seria se a hora que eu nascesse de novo, eu fui batizado, saí das águas ali e pum, caí morto. Já estou salvo, já vou para a glória direto. Está entendendo? Se você olhar da perspectiva espiritual, isso seria muito bom acontecer com a gente. Mas nós temos que uma caminhada. Enquanto a gente estiver vivendo aqui nessa terra, nós temos essa caminhada para fazer.
E aí a palavra diz que nós devemos resistir ao diabo, às tentações. A palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, como um leão feroz. O diabo não desistiu de nós, queridos. Nós fomos livres da condenação do pecado, mas nós estamos sendo livres agora do poder do pecado. Porque o pecado ainda nos rodeia, o pecado ainda cerca nossas vidas. E por isso muitas vezes nós caímos em pecado. Porque o pecado está ali, o diabo está nos cercando, ele quer nos derrubar, ele não quer ver ninguém feliz, ele não quer ver ninguém servindo ao Senhor. Ele propõe coisas para nós e muitas vezes nós aceitamos, e aí nós caímos. Mas quando eu percorrer esse caminho, quando os atributos de Jesus estiverem claros na minha vida, a hora que o Pai me chamar, ou a hora que Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu vou ter percorrido o caminho, assim como aquele povo. Só que não esqueça que aquele povo que percorreu um caminho que ele poderia fazer em 15 dias, ele levou 40 anos. Deus fez com que eles ficassem no deserto por 40 anos. Você sabe por quê, queridos? Eu demorei muito para entender isso. Porque aquele povo, ele tinha toda aquela geração daqueles milhões de pessoas que saíram para o deserto, eles tinham todos nascido no Egito. Eles tinham a cultura egípcia neles. Se eles fossem em 15 dias e entrassem na terra prometida, você sabe o que ia ser? A terra prometida ia ser uma província do Egito. Com os costumes que eles tinham no Egito, ia ser lá. Aí Deus fica por 40 anos, dá a lei para Moisés. Moisés traz a lei para aquele povo que criar a cultura do povo hebreu. Nós é a mesma coisa, nós estamos criando uma cultura espiritual. Porque lá no império das trevas, eu e você, nós fazíamos o que nós queríamos. Do jeito que a gente andava, estava bom. Mas no reino de Deus existem regras. Eu não posso entrar nesse reino e me comportar como uma pessoa mal educada. Eu tenho regras para seguir, regras claras que estão na palavra de Deus. Eu tenho que buscar andar em santidade. Meu coração tem que queimar pela santidade. A santidade não se alcança pela nossa força carnal, amados. Mas a santidade, ela é gerada no nosso coração pelo Espírito Santo, como foi dito antes aqui. A santidade, ela é algo que ela vai crescendo no nosso coração. E a nossa vida, ela começa a olhar, a gente começa a olhar as coisas e falar, eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar o meu Senhor. Não é pela nossa carne, queridos. Porque antes nós não tínhamos consciência disso. E por que a partir do momento que eu nasci de novo, eu começo a ter consciência do que é certo e o que é errado? Porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós está nos revelando. Nós temos que entender isso, amados. Nós não temos uma visão templista que nós saímos da porta para fora e o Espírito Santo ficou aqui, nós vamos embora e só vamos nos encontrar com Ele domingo que vem. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, que fomos feitos por Ele. Amém? E para terminar, queridos, então, você passa pela porta, você é livre da condenação do pecado, você faz a tua caminhada, o teu caminho, você está sendo livre do poder do pecado, e agora vem aquilo que nós almejamos, que é o alvo. A terceira e última etapa da salvação é o alvo. Quando nós completarmos essa carreira, 2 Timóteo, ele fala sobre isso. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Viu? Então tem uma carreira. A gente sabe que tem um caminho, não tem? Só que eu não posso ficar estagnado. Eu preciso andar. A palavra fala aqui que é uma carreira, nós temos uma carreira para percorrer, nós temos um caminho para percorrer. E no versículo 8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É o alvo, queridos. O alvo, quando nós completarmos essa carreira, quando nós chegarmos na terra prometida, quando nós entrarmos na Canaã celestial,
Nós receberemos corpos glorificados e perfeitos. Se Jesus voltar agora, queridos, para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e nós receberemos corpos glorificados. Porque esse corpo nosso aqui, ele não vai herdar o reino dos céus. Esse corpo nosso carnal, ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. Mas nós vamos receber corpos glorificados. E se você quer saber como é que é um corpo glorificado, é só você ler como que Jesus apareceu aos seus discípulos e a tantas e tantas pessoas. Jesus apareceu já com um corpo glorificado. É só você estudar a palavra que você vai ver. Nós também vamos ganhar um corpo glorificado. E daí você sabe o que vai acontecer? Nós seremos livres da presença do pecado. Percebem as 3 etapas? Na porta nós somos livres da condenação do pecado. No caminho nós somos livres do poder do pecado. E no alvo nós seremos livres da presença do pecado. Porque aí, meu amado, minha amada, não vai haver mais nada de errado. Deus voltou lá para o projeto original, quando Ele criou Adão. Nós vamos desfrutar do que Adão desfrutava lá antes dele comer do fruto proibido. Essa é a nossa esperança. Esse é o alvo que nós temos que buscar. Nós vamos estar com o Senhor assim como Adão estava. A palavra de Deus fala que Deus vinha na viração do dia e passeava pelo jardim, conversando com Adão. Cara a cara. Relacionamento. E Adão estragou tudo. Mas Deus não desistiu do homem e enviou Jesus. E Jesus restaurou todas as coisas. E um dia nós vamos desfrutar da presença de Deus de tal forma, que nós vamos estar lá no jardim. Eu não sei aonde que isso vai ser, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer a mente humana conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então não adianta eu falar assim, claro, a gente imagina, mas eu posso imaginar as melhores coisas possíveis. Vai muito mais além do que a minha mente pode alcançar. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Queria que você pensasse nesta noite. Você que talvez ainda não fez a tua confissão por Jesus. O tempo é hoje. O tempo é agora. Porque o Senhor pode nos chamar essa noite. Como diz o Samuel aqui, né? O Senhor pode puxar a nossa ficha. Ou você tem certeza que você vai estar aqui amanhã cedo, nesse mundo? Eu não tenho. Se o Senhor resolver me buscar nessa noite, eu vou para a glória. E se Jesus voltar nessa noite? Hoje eu estava vendo uma ministração do Billy Graham. Do Billy Graham não, do Billy Graham. E ele falava isso. Se você soubesse que Jesus está voltando e você tem 1 minuto ainda de vida, antes de receber um corpo transformado, o que você faria? Aí ele começa a falar, né? Você sair correndo pelas ruas, batendo na porta dos vizinhos, se converta, porque Jesus está voltando, você tem só 60 segundos, daqui a pouco não vai ser tarde. Eu comecei a meditar naquilo. Queridos, não deixe para amanhã aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, nós vamos estar orando. Se você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, você sentiu o desejo de entregar a tua vida a Jesus, nós vamos estar encerrando o culto aqui. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu e o Jefferson vamos estar aqui. Nós vamos orar com você. Eu te garanto que não dói nada, mas é algo que vai transformar a tua vida para sempre. Então, se você se sentiu tocado por essa palavra de Deus, se você não tem certeza, fala, poxa vida, eu fui criado dentro de um lar evangélico, eu frequento a igreja há tantos e tantos anos, mas eu não tenho certeza se eu sou salvo. Venha para fazer a confissão. Dê o primeiro passo. Você sabe por quê, queridos? Nas igrejas hoje existem muitos simpatizantes do evangelho, mas que não são verdadeiramente convertidos, não nasceram de novo. Jesus quer que você confesse a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Fecha o teu olho. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai.
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a palavra. Nós temos a palavra, Pai, para nos deleitarmos, Senhor, e nos refrigerarmos, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para trazer crescimento espiritual para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque nós não dependemos de um método humano, Pai, mas nós dependemos do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz consciência a cada um de nós, Pai, de que o Senhor habita em nós. Traz convicção, Pai, da salvação nas nossas vidas. Convicção, Pai, que nós fomos livres do poder do pecado nas nossas vidas. O pecado não pode mais nos condenar ao inferno, Pai, porque o Senhor pagou um alto preço, um preço que ninguém poderia pagar. Que a gente aprenda a dar valor a isso, Senhor, ao Teu sacrifício, o sacrifício vivo naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, se existe alguma pessoa aqui, Pai, que foi tocado pelo Teu Espírito Santo nessa noite, move essa pessoa até aqui na frente, a hora que terminarmos, Pai, para que essa pessoa venha confessar que só o Senhor é Deus, que o Senhor governa todas as coisas e que quer colocar a sua vida debaixo do Teu domínio, do Teu controle, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo por essa oportunidade, eu Te louvo por essa palavra, por essa revelação que o Senhor trouxe para a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor olhou para mim e o Senhor me amou, Pai, mesmo sem eu merecer. O Senhor se compadeceu de mim, Senhor, e o Senhor estendeu a sua mão e me tirou, Pai, daquele lodo onde eu estava, até o cabelo, até o pescoço, Pai. Eu já estava morto, Senhor, mas o Senhor me tirou. E o Senhor me deu uma nova vida, Pai. E o Senhor me deu uma nova esperança. E hoje eu estou aqui, Pai, servindo aquilo que o Senhor manda eu fazer, Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai querido.